Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta terça-feira, lá dos estados do Sul, já uma terça-feira bem fria, né? E dia 17 de maio é o dia em que mais de 500 milhões de budistas do mundo comemoram o nascimento do Siddhartha Gautama, o Buda, no ano 563 antes de Cristo. Há no Brasil cerca de 250 mil budistas. Também hoje é o Dia Internacional da Internet. Foi criada em algum momento da década de 80. Então é algo bem recente, não tem 40 anos. E, no entanto, já criou o analfabeto da internet. A pessoa que não foi ainda apresentada às redes sociais está ainda numa era anterior, né? Trabalhando muito mais, digamos assim, com a vida mais complicada. E ainda tivemos aí o nosso ministro Alexandre de Moraes, juiz que vai presidir a eleição, dizendo que a internet deu voz aos imbecis. Ou seja, está dividindo os eleitores entre os imbecis e os outros, né? Muito estranho que alguém que vai presidir uma eleição diga uma coisa dessas. Mas, enfim, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Pois é, agora à noite ainda está havendo duas decisões, uma no Senado, outra na Câmara. Na Câmara dá urgência ao projeto de escola em casa, homeschooling. Se alguém quiser saber se eu sou a favor ou contra, eu sou a favor, sim, né? E eu estou vendo que professores são contra porque não querem abrir mão do controle sobre a cabeça das crianças, que vai ficar sob controle dos pais. Educação é com os pais. E as escolas privadas, claro, querem ficar sob controle do bolso do pai do aluno. Eu conheço experiências maravilhosas de ensino em casa. Eu ainda vou transmitir a vocês. Mas quando tiver a decisão da urgência para esse projeto, que significa que o projeto pode ser rapidamente avaliado pela Câmara dos Deputados. E uma mudança que foi aprovada na Câmara e pode cair no Senado, tudo indica que vai cair nesta noite, porque o relator, inclusive, tirou do seu relatório uma emenda posta na Câmara, numa medida provisória que é para estimular o transporte aéreo, uma emenda deixando a bagagem totalmente gratuita, que eu acho que é uma injustiça, porque se a bagagem toda for gratuita, o preço da passagem vai aumentar para fazer valer isso, essa gratuidade. Então, mesmo aqueles que só levam bagagem de uma vão pagar, pelos outros que estão com bagagem não vão pagar, né? Bom, essa é uma questão. Outra questão de hoje é que o Ministério Público, em São Paulo, decidiu abrir inquérito sobre a transferência de domicílio eleitoral de Sérgio Moro e de Rosângela Moro, casal Moro, de Curitiba para São Paulo, alegando que eles estão lá apenas num hotel, que não tem endereço fixo e tal, né? Eu acho que é uma hipocrisia, né? Porque o Brasil inteiro viu o ex-presidente da República, José Sarney, que sempre, toda a vida, morou no Maranhão, é do Maranhão, né? E ainda mora no Maranhão, se transferir, depois que ele deixou a presidência, estava sem condições eleitorais no Maranhão, foi para o Amapá, e lá se elegeu senador, mais de uma vez, né? Transferiu para lá, dizendo que mora lá, né? Tinha alugado uma pequena casa para servir de comitê eleitoral. É a hipocrisia desse país, que depende de um caso, mas o outro trata diferente, né? Vejam só, campanha eleitoral, não começou a campanha eleitoral, não tem comício, não é campanha eleitoral.
presidente Bolsonaro hoje estava inaugurando o acesso a uma ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101, em Sergipe, em Propriá. Depois posou de surpresa no campo de futebol lá de Capela. Aí veio aquela multidão, que sempre essa multidão implica contra as pesquisas eleitorais, sempre contrariando pesquisa eleitoral. E ele agora está... As crianças, ele convida as crianças para conhecerem um helicóptero e tal, né? Ele estava em Maringá, a multidão, depois São Paulo no Expo Center Norte, foi homenageado, depois São José dos Campos, encontro com o pessoal do comércio, né? Lula, por sua vez, foi a Belo Horizonte, foi a uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, foi a Juiz de Fora, né? Mas... inclusive disse, isso não é comício, isso não é campanha. Lá na frente do Pacaembu, no 1º de maio, foi um showmício, né, com Daniela Mercury, né, ganhou um dinheirão para isso, não sei se abriu mão depois, né, depois que foi revelado. Então, estão em campanha eleitoral, sim. Né, tá aí o pessoal do PT querendo convencer o PDT, a Ciro abrir mão da candidatura, que eu duvido, né? Ao mesmo tempo em que estão o PSDB essa noite aí reunido para tentar dar uma versão que não humilhe Dória, né? O Dória só quer ser cabeça de chapa, mas tudo indica que estão tentando aí uma aliança com o MDB, e aí a cabeça de chapa vai ser Simone Tebet, né? Talvez até Tasso Gereissati como vice, né? Dória saindo. Enfim, são essas coisas que estão acontecendo que acham que isso não é campanha eleitoral. Como não é campanha eleitoral, né? Então, outra coisa é o Tribunal Eleitoral, né? Para fazer uma eleição a cada 2 anos, nós temos um tribunal, um palácio, e um monte de gente, e um orçamento imenso. Né? Os Estados Unidos não tem isso, por exemplo. E tem 300 milhões de habitantes. Meu Deus, é esse país, né? Esse país é o país que lá em Magé a prefeitura sai para a rua para operação tapa-buraco e vê ali, acha que é um buraco, é uma passagem de nível, de ferrovia, e toca asfalto por cima da ferrovia. Aí vem o trem, né? Vem a composição e tem que parar, porque não pode. O trem fica parado lá esperando que retirem o asfalto que foi posto pela prefeitura. A maluquice total. Né? Aí a gente imagina que cérebro teve essa ideia de jirico, de jogar asfalto sobre os trilhos do trem, que está lá o aviso, né? A passagem de nível, parar, olhar, escutar, né? E o trem ali esperando para poder passar, coisa incrível. Gente, amanhã, aliás, depois de amanhã, dia 19, né? Dia 19, quinta-feira, vai haver lá no auditório da Poupex, no setor militar urbano, o lançamento, comemorando o bicentenário da independência, de um projeto Brasil, que foi elaborado, projeto assim de alto nível, de política estratégica, macro, né? Pelo Instituto Vilas Boas, o Instituto Sagres e o Instituto Federalista. Se juntaram as grandes cabeças a pensar no Brasil e estão oferecendo para o povo brasileiro, que pode acessar no site desses institutos, né? Para o governo brasileiro, né? Para as empresas brasileiras, né? Quais seriam os objetivos maiores, estratégicos da nação brasileira. Né? Repetindo aí, quem quiser ir para o site depois, Instituto Sagres, Instituto General Vilas Boas, Instituto Federalista. Gente, passando aí para o outro lado, guerra lá na Ucrânia. Imagina que a União Europeia, ontem eu falei aqui do McDonald's, né, perdendo bilhões, Renault perdendo bilhões, ou sair para a Rússia para punir a Rússia, eles perdem dinheiro. E agora a União Europeia diz assim, olha, quem comprar gás da Rússia não está
infringindo as sanções. Porque quem não comprar gás da Rússia vai morrer de frio. Né? Putin deve estar se divertindo lá. Aliás, eles anunciaram, vou dizer o que anunciaram, e a agência Reuters divulgou, né? Eles abateram agora ontem 3 Sukhoi. Sukhoi é o caça russo, né? Mas ucraniano. Um Sukhoi 24 caiu na Ilha das Cobras, no Mar Negro, e 2 Sukhoi 25, que foram abatidos por artilharia antiaérea. Por outro lado, os russos destruíram 307 instalações de artilharia antiaérea ucraniana, 3.018 blindados, entre transporte de tropa e tanques, 889 aeronaves não tripuladas e um total de 168 aviões da Ucrânia. Bom, e para terminar, boas notícias aqui do Brasil. Eletrobras anuncia um lucro de 2,7 bilhões. O ministro de Minas e Energia, o novo ministro, Adolfo Saxida, passou o dia lá no TCU. Conversou com 4 ministros do TCU, ontem ele também esteve lá. TCU que está examinando a pedido do Legislativo. O Tribunal de Contas da União não é um órgão do Judiciário, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Né? Só para lembrar, as estatais que ainda existem, todas dando lucros maravilhosos e tendo resultados maravilhosos. Né? É só ter boa administração e não ter ladrão, não ter corrupção. Os Correios, eu mostrei para vocês, na sexta-feira pagaram 260 milhões de dividendos para o Tesouro Nacional. A Caixa Econômica Federal virou, finalmente, Banco Social. Está ajudando os mais pobres, os menores. Né? Banco do Brasil também, ninguém fala que algum vice-presidente do Banco do Brasil pegou mala de dinheiro, levou para Salvador, essas coisas. Né? Não tem mais. Assim como o Petrobras, não tem mais escândalo na Petrobras. Não tem mais vender coisa para a Petrobras tendo o sinal verde do líder do partido político. Isso não existe mais. E outra coisa, vejam só, inflação de maio, está todo mundo vibrando no mercado. Tá, o IGP-10, o Índice Geral de Preços 10, 0,1, um décimo só. A inflação deu um... O Banco Central deve estar festejando, né? Campos Neto deve estar festejando. E o PIB numa evolução positiva muito boa. Tudo indica que vamos fechar o ano com um PIB muito melhor que o PIB da Europa e, quem sabe, dos Estados Unidos. De Brasília, Alexandre Garcia.